Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva à floresta de Argonne, onde procuramos o Batalhão Perdido. A floresta de Argonne, na França, foi local de muitas batalhas. Desde a Idade Média até a Segunda Guerra Mundial, por ali os exércitos gostavam de marchar. Hoje nós vamos visitar a floresta do Argonne, falar um pouco sobre as batalhas que ali ocorreram e sobre um episódio muito importante, a história do Batalhão Perdido. Nós tivemos a oportunidade de visitar a floresta de Argonne em nossa jornada dos 100 mil. Eu tive a felicidade de visitar a floresta de Argonne e o local onde a batalha do Batalhão Perdido ocorreu durante um dos nossos roteiros. E lembre-se, você pode fazer parte das nossas viagens pelos campos de batalha da Europa, dos Estados Unidos e do Oriente. Entre em contato para saber mais sobre as nossas jornadas. A floresta de Argonne tem uma importância muito grande no imaginário e na história daquela região da França. Essa grande floresta que fica no nordeste da França faz parte de uma superfície arborizada cobrindo várias formações montanhosas. Ali, em 1792, o francês Charles François Dumouriez contra-atacou as forças invasoras do Duque de Brunswick nessa floresta na famosa Batalha de Valmy. Durante a Primeira Guerra Mundial, a floresta foi novamente palco de movimentações militares. Neste local, várias batalhas foram travadas entre os alemães e os franceses no outono e inverno de 1914, no verão de 1915 e a principal batalha que aconteceu no outono de 1918. A floresta foi tomada pelos alemães nos primeiros estágios da guerra. Eles haviam estabelecido posições defensivas em todo o perímetro da floresta, usando uma série de trincheiras em rede. E ao enfrentar os alemães, os aliados teriam que avançar pelas trincheiras, buracos escavados e de projéteis e também postos de escutas alemães. E a história da Primeira Guerra Mundial registram essa floresta como o epicentro da famosa ofensiva do Meuse-Argonne de 1918, que foi a maior operação americana lançada contra os alemães durante o conflito. Lembre-se que em 1918 os americanos já haviam entrado na Primeira Guerra Mundial. Antes disso, como foi dito, franceses e italianos resistiram aos ataques alemães em 1914 e 1915, com ambos os lados sofrendo baixas terríveis. No entanto, a luta épica de 1918 foi travada pelos nova-iorquinos da 77ª Divisão, a Divisão Liberdade, que lutaram lá. Um deles, Charles Whittlesey, e seu Batalhão Perdido resistiram a probabilidades intransponíveis. Ali também lutou o sargento Alvin York, o caipira e pacifista do Tennessee. O sargento Alvin York lutou na floresta do Argonne, como eu disse, e ali ele fez um dos maiores atos heróicos de um soldado americano em qualquer guerra. Existe um filme sobre a sua luta e sobre esse ato heróico chamado exatamente Sargento York, estrelado pelo Gary Cooper. O filme ganhou um Oscar em 1940 e mostra como era a luta na floresta do Argonne. Fica aí a dica para você assistir Sargento York. Todos estes soldados, ganhadores da Medal of Honor e outras honras militares. Ali também surgiu um surto letal da gripe espanhola logo após o final da guerra e o enterro de milhares de mortos, a reconstrução das aldeias e o replantio da floresta. Tudo isso feito antes dos alemães invadirem novamente essa área em 1940. Ali se encontra um monumento norte-americano erguido na floresta, simbolizando a liberdade e esforço de guerra americano.
Mas de tudo isso, o mais famoso episódio na Floresta de Argonne envolve o Batalhão Perdido. Esse nome foi dado às 9 companhias da 77ª Divisão Americana, ou seja, cerca de 554 homens, que ficaram isolados pelas forças alemãs durante a Primeira Guerra Mundial, após o ataque americano na Floresta de Argonne. Isso em outubro de 1918, como foi dito. Nesse combate, aproximadamente 197 americanos foram mortos e 150 ficaram desaparecidos ou foram feitos prisioneiros, antes que os 194 homens restantes fossem resgatados. Estes americanos que ficaram cercados pelos alemães foram liderados pelo Major Charles Whittlesey, um advogado americano de Nova York. Aliás, a 77ª Divisão, conhecida como Divisão Liberdade, Liberty, tem esse nome por conta do símbolo da Estátua da Liberdade em sua divisa. E também era conhecida como a Divisão Metropolitana, pois todos os seus soldados eram da Grande Nova York. Aliás, este é um dos fatores a qual se deve a resistência do batalhão cercado pelos alemães, pois a maioria dos seus homens vinham das ruas pobres do lado negro de Nova York, eram imigrantes ou da classe trabalhadora das ruas da grande cidade americana. E desde pequeno lutavam por comida e pela sobrevivência. Então esses atributos, vamos dizer assim, são vistos por alguns historiadores como uma das razões pelas quais este grupo do Batalhão Perdido sobreviveu no Argonne. E a história do Batalhão Perdido começa em 2 de outubro, quando o 77º lançou um ataque contra as posições alemãs, acreditando que os seus flancos, ou seja, a sua direita e a sua esquerda, estavam apoiadas pelos franceses e por outras 2 unidades americanas. Com isso, o batalhão, liderados por Whittlesey, penetraram profundamente na floresta, mas não tinham os seus flancos cobertos. Com isso, foram cercados e, a partir daí, ficaram isolados, ou seja, perdidos. Pelos próximos 6 dias, sofrendo pesadas perdas, os homens do Batalhão Perdido e as unidades americanas desesperadas para resgatá-los travariam uma batalha intensa no coração da floresta. O batalhão sofreu muitas dificuldades, a comida era escassa e a água só estava disponível rastejando sob fogo inimigo até um riacho próximo. A munição acabou e as comunicações também eram um problema. E, ao final, foram até bombardeados pela sua própria artilharia, tentando conter os alemães que os cercavam. Sem comunicações e com cada mensageiro despachado por Whittlesey morto ou capturado, a única opção para a comunicação com a retaguarda e o pedido de socorro eram os pombos-correio. E então vem o incidente mais famoso dessa batalha, quando, no dia 4 de outubro de 1918, os americanos cercados foram bombardeados pela sua própria artilharia. E quem o salvou foi um pombo chamado Cherami, ou seja, caro amigo, que levou a mensagem, mesmo atingido, o pombo levou a mensagem para a retaguarda. A mensagem dizia: estamos ao longo da estrada paralela 276.4 e vocês estão lançando tiros de canhão diretamente sobre nós. Pelo amor de Deus, parem com isso. Com isso, a artilharia cessou o bombardeio dos seus próprios camaradas. Quando o pombo foi lançado, um tiro de canhão explodiu abaixo do pássaro, matando 5 dos homens do Batalhão Perdido e atordoando o pombo, de forma que ele voou para o chão no meio do mato. Mas, mesmo assim, conseguiu levantar voo novamente e, apesar de gravemente ferido, entregou com sucesso a mensagem. Esse pombo foi cuidado por médicos do exército e considerado um herói da 77ª Divisão, por ajudar a salvar a vida dos homens do Batalhão Perdido. E ele está empalhado no museu nos Estados Unidos, como uma homenagem à sua história e à história dos homens do Batalhão Perdido. Então, depois de muitas perdas, muitos combates corpo a corpo, as forças alemãs foram finalmente rechaçadas e os homens do Batalhão Perdido foram encontrados e salvos.
Essas cenas que vocês viram ilustrando a narrativa são cenas, a maioria delas, extraídas do filme O Batalhão Perdido, The Lost Battalion, ou no Brasil, O Último Batalhão, como ele foi lançado. O filme é muito bom, vale a pena assistir. E ele é tão bom que me motivou, nessa jornada dos 100 mil inscritos pela Europa, a visitar a cidade de Binarville, que fica próximo ao local, dentro da floresta de Argonne, onde os americanos ficaram cercados pelos alemães. Acompanhe aí algumas imagens da nossa chegada a Binarville. Vocês vão ver que o carro vai cruzar a cidade e não aparece ninguém. E aí muita gente, quando eu postei o vídeo de maneira bruta, lá da Alemanha, falou, poxa, passou pela cidade e não vi ninguém. É a cidade fantasma? Não, existe vida na cidade. Mas é uma comunidade extremamente rural. Então as pessoas trabalham o dia todo no campo ou trabalhando com a colheita, armazenamento, etc. Então você não vê pessoas na rua. Eu vi 2 pessoas na rua só ao cruzar Binarville. Parei ali, tirei foto perto da igreja. E ao longo do caminho também, muitos monumentos, muitas homenagens, memória preservada da luta que aconteceu em Binarville e na floresta do Argonne, naquela localização. Ao chegar ao monumento também foi algo emocionante, como vocês podem acompanhar nas imagens. Pessoal, vocês certamente já assistiram o filme The Lost Battalion, sobre a história do batalhão americano que ficou cercado aqui na floresta de Argonne, na França, e resistiu aos alemães durante vários dias. Este é exatamente o local. Aqui foi onde as tropas americanas e o batalhão ficaram cercados e resistiram e lutaram, né, de uma maneira brutal, como o filme mostra bem, contra o cerco alemão e se negaram várias vezes à rendição. Foi ofertada a eles a possibilidade de se renderem pelos alemães e eles, não, nós vamos continuar lutando. E lutaram durante vários dias até finalmente serem rendidos pelos reforços que chegaram e os alemães recuaram. Foi tudo acontecer exatamente nesse local, no meio da floresta de Argonne. Pessoal, o terreno aqui é extremamente íngreme. Eu fico imaginando como os soldados conseguiram lutar num terreno desse. E é um local assim também, eu já estive em outros campos de batalha, é um local onde você sente, como que eu diria, você sente uma energia diferente em imaginar o que aconteceu aqui, né? Vamos descer mais um pouco. Esse local é pouco visitado, né? Um local dificílimo acesso, bem no interiorzão da floresta, mas os americanos vêm aqui deixar a sua homenagem aos soldados que lutaram e caíram aqui. Poucos, né, do batalhão sobreviveram, e está aqui a marca de visitantes que vieram, assim como a gente, conhecer o campo de batalha e lembrar do que aconteceu aqui. É isso aí, pessoal, no meio do nada, no meio da floresta, uma simples marca, Batalhão Perdido, 7 de outubro de 1918, Companhia K e a Companhia C e O, 307º Batalhão de Infantaria e da 77ª Divisão de Infantaria, lutaram aqui, caíram aqui e alguns sobreviveram aqui. Sem sombra de dúvida, um local onde a história foi escrita. Só de subir
lá de baixo onde está a bandeira até aqui, eu já fiquei sem fôlego. Imagine os caras lutando com armamento pesado, carregando e depois enfrentando os alemães que vinham desse ponto acima. Os alemães estavam lá em cima e o batalhão perdido estava cercado aqui embaixo. Então eles ficaram durante vários dias cercados dessa maneira e ali lutaram. Impressionante. Além desse marco à beira da estrada, no local exato onde o batalhão perdido lutou, você tem próximo, no rio, no riacho, perto de uma ponte, um outro monumento. E nesse monumento estão as fotos dos soldados, que foram 6 soldados americanos, inclusive o Major Whittlesey, que ganharam a medalha de honra, 6 de um mesmo batalhão, isso é raro. E também ali está a imagem do pombo, do Cher Ami, do cara amigo, que salvou os homens do batalhão perdido. Este é o monumento próximo àquele local onde estávamos, onde também é feita uma homenagem ao batalhão perdido, a 77ª Divisão de Infantaria Americana, Lot Battalion, e a data ali, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de outubro de 1918, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias que eles ficaram cercados pelos alemães e resistiram aqui nessa floresta, na floresta de Argonne. Ali próximo também existe um dos muitos cemitérios de guerra que estão localizados na floresta do Argonne. Esse era um cemitério francês, mas ele já dá uma dimensão de quantos soldados perderam a vida lutando naquele local. Acompanhe as imagens. Esse é o cemitério francês de Saint-Thomas de Argonne. Aqui na floresta de Argonne foi onde as forças aliadas enfrentaram os alemães no final de 1918, já perto do fim da Primeira Guerra Mundial. E mesmo perto do fim, ainda temos tantas cruzes nesse cemitério. E bem de frente a ele tem um monumento aos franceses que caíram em combate aqui. Então é um local de muito respeito e também um local que honra a memória destes soldados que tombaram em combate na Primeira Guerra Mundial, nesse campo de batalha tão importante e ao mesmo tempo tão fútil, porque a guerra já estava muito próxima de acabar. E quando você lê os nomes nas lápides e as datas, você vê que eram jovens que deixaram a sua vida por uma causa que já não tinha mais sentido. Tudo isso serve para pontuar e para marcar a história da luta na floresta do Argonne. Espero que tenham gostado. Se não assistir ainda o filme O Batalhão Perdido, ou no Brasil O Último Batalhão, assista, o filme é muito bom e só vai valorizar o conhecimento que você tem e a pesquisa que eu sei que você vai fazer depois da curiosidade que eu despertei em você de saber mais sobre a luta no Argonne em 1918 e sobre o Batalhão Perdido. Bom, assim foi a nossa visita à Floresta de Argonne. Lembre-se, você pode fazer parte dos nossos roteiros. Nós temos grupos para os próximos anos para a França,
para a Normandia, para a Alemanha, para os campos de batalha da Itália e também para os campos de batalha da Guerra Civil Americana nos Estados Unidos e a Segunda Guerra no Egito, em Alamein e outros locais, tá bom? Se você quiser saber mais, entre em contato, aí estão os nossos endereços, é só mandar um zap aí pra gente que a gente responde rapidinho, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse programa e deixar o seu comentário, que a sua opinião é muito importante para nós. Até mais!